Vamos neste tutorial falar sobre focus group. A bibliografia que encontram nesta primeira página é a bibliografia de caráter absolutamente fundamental para compreenderem o que é o focus group e a forma da sua utilização. Os focus group são grupos de discussão, não são entrevistas coletivas. E esta é uma dimensão que é absolutamente fundamental terem em consideração quando estão a organizar um focus group. São grupos de discussão que visam aceder aos pensamentos e sentimentos dos indivíduos, sendo que a interação, a forma como o grupo interage, é usada para criar contexto e para desenvolver a matéria de pesquisa. Se quisermos uma breve história de focus group, podemos dizer que eles começaram na década de 30 com Merton, um sociólogo, que considerou que a entrevista não era suficiente para obter informação e foram sendo sucessivamente utilizados, sendo no final da década de 80 iniciada alguma utilização ao nível académico. Então, os focus group são uma metodologia qualitativa, válida se forem cuidadosamente utilizados e se tiverem em consideração as exigências de realização de um focus group. E, portanto, aquilo que nós pretendemos não é ter informação que seja passível de ser quantificada, o que pretendemos é ter novas ideias, pensamentos, sentimentos dos consumidores, de forma a podermos explorar um tópico em análise. Então, realizamos focus group para compreender todas as dimensões associadas às emoções do consumidor, para compreender em profundidade a sua mente, para compreender também as reações que os consumidores têm a propostas, as ideias, a protótipos, criando e lidando com a sinergia do grupo. E é fundamental dizer-se, podemos estar, com base no focus group, a gerar informação para estudos mais amplos, a compreender processos na medida que estejam a ser implementados e a melhorar programas existentes. É muitas vezes uma estratégia para recrutar participantes para outras modalidades de intervenção, para desenvolver estratégias ao nível do marketing social, para validar as próprias estratégias, para compreender papéis, tarefas e fluxos de trabalho, para avaliar produtos e serviços, para identificar as expectativas dos consumidores, gerar informação detalhada e, finalmente, revelar algo oculto sobre necessidades, atitudes, comportamentos, motivos e desejos. Portanto, como vêem, é uma listagem bastante exaustiva de possibilidades de utilização do focus group. As grandes questões que se colocam prendem-se sempre com uma abordagem compreensiva. Tem enormes potencialidades e a primeira delas é a estimulação de novas ideias, de pensamentos e sentimentos sobre um tópico. É também promover a compreensão do porquê, ou seja, a compreensão daquilo que está subjacente a um comportamento, a uma tomada de decisão. E, obviamente, e porque inicialmente referi, o focus group não é uma entrevista coletiva, vai permitir que os consumidores reajam aos comentários uns dos outros, façam perguntas e obtenham respostas para as quais não tinham equacionado sequer a sua existência, construam as suas ideias baseadas nas ideias dos outros, surjam com novas ideias, mudem de opinião, convençam-se, discutam assuntos. Portanto, no fundo, o processo de focus group é um processo que é real e que tem a ver com esta dimensão de influência das pessoas e do papel que podem ter umas sobre as outras. Em termos de limites e desvantagens, o primeiro deles, claramente, é a falta de validade estatística. Não pretendemos validar, mas de facto também não é possível quando temos focus group. Os grupos são limitados e têm características específicas que vão limitar o próprio processo de análise. Não permite a generalização de dados para a população. Há participantes fortes que determinam o desempenho do grupo e isto é um ponto muito crítico que temos de considerar quando estamos em processo de seleção. Ou seja, temos que fazer seleção dos participantes e não escolher aleatoriamente sem qualquer contacto prévio. E, obviamente, também é preciso ter muito cuidado, veremos isto no próximo tutorial, porque tem de haver formas muito concretas e específicas para que seja analisada a informação
minimizando a subjetividade do processo. Como é que se organiza um focus group? Vamos ter entre 6 a 12 pessoas, o ideal é que seja 8 a 10, menos do que 6 inviabiliza totalmente a realização de focus group. Nesse sentido, sugiro que nunca tenham 6 como meta, que tenham sempre números superiores para que, havendo falhas, não fiquem com o focus group inviabilizado. Os participantes têm que ter características comuns, face a um tópico que esteja em discussão. É importante que não sejam pessoas que sistematicamente participam em processos de focus group e, em geral, as pessoas não se devem conhecer bem, havendo, no entanto, exceções, uma vez que, se estivermos a fazê-lo numa empresa ou numa organização, naturalmente as pessoas irão conhecer-se. Para selecionarmos os participantes, habitualmente recorremos a listas que as entidades que organizam focus group com regularidade têm e, portanto, é uma forma de criarmos bases de dados. Também nos locais, e muitas vezes quando estamos a realizar um focus group para uma empresa, a própria empresa apoia a entidade externa, dando contactos que favoreçam a realização do focus group. Podemos ter nominações, ou seja, pessoas que conhecemos e que nos podem indicar outras para participar. Bases de dados, podemos nos associar a eventos. Vou dar-vos um exemplo. Estávamos a fazer um estudo sobre a prática de corrida em Portugal e tínhamos necessidade de fazer focus group e, portanto, estivemos em várias corridas onde selecionamos alguns participantes. A seleção a partir da lista telefónica, que é um processo que é possível, mas que é extremamente complexo, porque vamos fazer contactos telefónicos com pessoas que não conhecemos e, muito frequentemente, também colocam-se anúncios nas faculdades, em jornais, nas próprias empresas, para angariar participantes. Então, nós devemos definir bem as características específicas que queremos dos participantes. Por exemplo, se profissão, idade, género, características familiares forem um critério importante, eles têm que estar claramente definidos. Temos que manter o controlo sobre o processo de seleção, sob pena de não sermos capazes de ter grupos consistentes e por isso que valorizem o trabalho que estamos a fazer, e podemos muito frequentemente usar os recursos das entidades contratantes para garantir o processo de recrutamento e seleção de participantes com características que criem valor no trabalho que estamos a desenvolver. Há alguns perigos neste processo e queria chamar a vossa atenção para os participantes que são indicados por outros. Não nos interessa no focus group ter pessoas que pensem todas da mesma forma e, portanto, quando temos muitos participantes indicados por outros, corremos o risco de ter apenas uma opinião, apenas uma perspectiva. É importante também não escolhermos participantes porque já emitiram uma opinião em relação a algum assunto. Muita atenção aos participantes que têm a ver com as características do investigador e, portanto, criam um processo também este de alguma falta de variabilidade nos participantes e, claramente, também muita atenção aos participantes que estão aliados dos padrões comportamentais de um grupo, sob pena de se criarem situações muitas vezes desconfortáveis. Nos focus group realizados em empresas de estudos de mercado, habitualmente há incentivos para os participantes. Esses incentivos podem ser dinheiro, podem ser vales ou brindes promocionais. A primeira atividade que devemos fazer é identificar as características dos participantes, fazer um primeiro contacto. E, portanto, temos alguns procedimentos fundamentais para a notificação que têm a ver com as características dos participantes que podemos abranger. O primeiro dos procedimentos é a planificação da hora e do dia em que o focus group vai acontecer, para garantirmos que as pessoas que nos interessam vão ter disponibilidade para participar. Devemos contactá-las potencialmente, os potenciais participantes, por telefone ou mail ou pessoalmente 2 semanas antes da reunião, enviar convites personalizados e telefonar na véspera e ainda assim garantidamente iremos ter algumas falhas, portanto temos sempre de ter grupos maiores do que aquilo que é necessário. Como é que se processa? O focus group é conduzido pelo entrevistador profissional, pelo moderador, um facilitador, que será, no caso do trabalho que vocês têm que desenvolver, um de vocês. Teremos 1 hora a 1h30. É evidente que no nosso caso estamos a fazer um estudo de menor dimensão e, portanto, os focus group podem ser mais reduzidos e num ambiente confortável, seguro e amigável, com água, sumo, café, bolos, etc.
A hora do dia, como referi já anteriormente, é obviamente, ou tem de estar obviamente associada às características e ao nível de ocupação das pessoas que vão participar no focus group. De manhã serão pessoas que estão desempregadas, serão pessoas que são domésticas, portanto que não têm nenhum tipo de ocupação. À hora de almoço pode ser possível para quem trabalha, desde que seja servido um almoço ainda que volante, uma coisa rápida antes. Após o almoço para jovens que estão a estudar e que têm as tardes tendencialmente mais livres, ao fim da tarde e à noite para trabalhadores. Quantos focus group temos que realizar? No caso do trabalho que estamos a desenvolver nesta unidade curricular, vocês terão de realizar apenas um focus group. No entanto, em qualquer estudo que venham a fazer no futuro, terão que realizar muito mais do que um focus group. 3 são o mínimo possível para um estudo. Habitualmente utilizamos a técnica de saturação, ou seja, realizamos focus group enquanto temos informação nova para os participantes, enquanto produzem nova informação, vamos realizando focus group. Se tivermos uma única categoria, 3 ou 4 grupos, ou então a técnica da saturação, se tivermos múltiplas categorias, ou seja, públicos a participarem com características diferentes, por exemplo, homens e mulheres, mais novos ou mais velhos, 3 ou 4 grupos por categoria, ou técnica de saturação para cada categoria. O papel do moderador é, como é evidente, um papel absolutamente determinante. O moderador não é alguém que lança questões apenas. O moderador tem de ser capaz de ouvir, tem de ser capaz de manter uma postura neutra, de conseguir quebrar gelo, ser agradável, ser simpático, mas ser totalmente neutro relativamente às opiniões que são emitidas. Deve lidar com participantes mais ativos ou menos ativos, sendo capaz de fomentar a participação de forma adequada de cada um destes grupos, e tem de ter uma compreensão muito clara dos temas para que não haja dificuldade na discussão dos mesmos. 3 aspectos que me parecem absolutamente determinantes. O moderador tem de ser capaz de fazer falar as pessoas mais caladas, sem, no entanto, ser diretivo ou intrusivo. Tem de ser capaz de permitir o silêncio e de saber lidar com o silêncio. E tem de ser capaz de evitar o fecho prematuro do focus group, porque muito frequentemente temos momentos de silêncio e a seguir ao silêncio as pessoas voltam a falar e emitem opiniões verdadeiramente interessantes. Gostava ainda de salientar que se é grave fecharmos precocemente o focus group, também é grave manter conversas paralelas, fugir do tema ou prolongar demasiadamente este tipo de atividade. E, portanto, compete ao moderador esta forma de gerir o processo, criando algumas características que permitam que seja um momento de discussão, de participação, mas que seja um momento efetivamente agradável no âmbito daquilo que deve ser envolvente no processo de focus group. Tem aqui um conjunto de características que recomendo leiam com atenção, uma vez que são determinantes para a boa execução do papel de moderador. Então, e em síntese, o moderador deve ser capaz de lidar com imprevistos, tais como as baixas interações, as distrações, o silêncio, os membros dominantes e, como já referi também, o tempo que tem de ser planeado e depois cumprido de forma rigorosa. Qual é a logística? Teremos, como eu já vos disse, 1 hora a 1h30 de reunião, uma mesa redonda, uma mesa de reuniões, nesta imagem inclusive vemos uma mesa retangular que serve perfeitamente, placas com o primeiro nome dos participantes, uns cartõezinhos com o primeiro nome, uma sala confortável, com acústica, umas bolachinhas, uns sumos, algo que permita quebrar o gelo. Temos que ter todos os equipamentos para gravar as sessões e bloco de notas para os participantes e moderadores.
É evidente que os primeiros momentos da reunião são cruciais e nós queremos criar uma atmosfera amigável e fornecer as regras de funcionamento. Então, o primeiro momento do Focus Group é a introdução. Na introdução iremos dar as boas-vindas, iremos apresentar algumas noções sobre o tópico a abordar, as regras e formular as primeiras questões. Tenho aqui um exemplo daquilo que pode ser uma introdução a um processo de Focus Group. Muito importante, e aqui introduzindo um bocadinho uma piada, mas muito importante no desenvolvimento de questões, termos em consideração que poderá haver questões que não fazem sentido e que vão dar origem a respostas pouco claras. Vejam o exemplo que se dá neste slide da situação de uma mãe que marca uma consulta para uma criança num psicólogo, de forma a que ele fosse avaliado antes de ir para a escola. A criança, face às questões que lhe são colocadas, dá respostas completamente fora daquilo que seria o normal da resposta dada pela criança. E a mãe, quando lhe pergunta porquê as respostas, ela de forma eloquente diz: o psicólogo fez perguntas tão tolas que eu pensei que ele queria respostas tolas. E, portanto, meus caros, muito cuidado com este aspecto, cuidado com esta dimensão, porque questões mal formuladas, pouco relevantes, darão origem a respostas pouco relevantes. Para desenvolvermos o guião, devemos fazer a estratégia que devemos utilizar, na verdade, é o brainstorming. Os diferentes elementos do grupo devem discutir a tipologia de questões após, obviamente, a definição de objetivos para o Focus Group. É importante que consigamos distinguir o que é nice to know do que é need to know. O que é que eu gostava de saber, que até era engraçado, era interessante, mas não é fundamental, e aquilo que eu de facto necessito saber. Devemos fazer uma tentativa de estimar o tempo para cada resposta, obter feedback e perceber como é que as pessoas reagem às questões, testar as perguntas de forma prévia à realização do Focus Group. E, portanto, temos aqui um conjunto de recomendações, de conselhos práticos que nos irão ajudar a moderar de forma eficaz o Focus Group. Nós vamos utilizar, em termos de modelo, o modelo de Kruger. Kruger, o autor que vos apresentei no início deste PowerPoint, apresenta-nos uma tipologia e sequência de questões que, diz-nos a prática, funcionam muito bem para a obtenção de informação. Há 5 tipos de questões a considerar. As questões de abertura, que são questões muito breves, factuais, às quais toda a gente responde. As questões de introdução, que introduzem o tópico e que ajudam os participantes a ligarem-se ao assunto. A transição, ou seja, entre uma abordagem mais generalista e a abordagem específica que queremos analisar. As questões-chave, que têm a ver com o foco de estudo. E as questões síntese, ou as questões que nos permitem, no final, verificar aquilo que está em falta. Vamos ver alguns exemplos. Portanto, na abertura o que nós queremos é questões breves, factuais, às quais toda a gente responda. Não vamos sequer tratar estas questões, elas são respondidas de forma muito breve. Por exemplo, diga-nos quem é, onde pratica medicina e o que mais gosta de fazer quando não está a trabalhar. É importante que não façamos questões que possam implicar diferenciação excessiva entre as pessoas. Por exemplo, a idade, as habilitações literárias, etc. Na introdução, vamos introduzir o tópico de análise. Estas questões permitem às pessoas focarem-se no Focus Group, basicamente. E, portanto, um exemplo, quando se fala em serviços pós-venda, o que é que lhe vem à mente? Qual a sua primeira impressão sobre? As questões de transição movem a conversa para as questões-chave do estudo. Inicia-se aqui na transição o processo de aprofundamento do tema que estamos a abordar e as pessoas começam a perceber a reação das outras, começam a incorporar a reação das outras. Então vejamos um exemplo. Conte-nos sobre o custo de formação que tenha tirado para melhorar as suas competências. Por exemplo, quais os benefícios em trabalhar com esta empresa. As questões-chave são a componente mais demorada. É preciso haver pausas, obter feedback
e são as questões mais essenciais de focus group. É aqui que nós vamos buscar a maioria da informação. É aqui que vamos obter resposta para os objetivos que formulamos para a utilização desta técnica. Vejamos um exemplo. Qual o papel que os outros têm no seu sucesso? Ou então, suponha que está a tentar que um amigo compre este produto, o que lhe diria? As questões finais são questões que nos permitem sistematizar a informação, que nos permitem obter a informação que não tenha ainda sido analisada e questões que permitem muitas vezes ter uma posição final dos participantes. E, portanto, podem ocorrer no final simplesmente dizendo o moderador, então, como perceberam, estamos a trabalhar este tópico, diga-nos o que pensa sobre este assunto, ou, noutras circunstâncias, é importante ouvirmos uma posição final das pessoas, ou então fazer-se um resumo e pedir opinião sobre o mesmo. Naturalmente que vamos ter uma organização das questões de forma a ter sempre o geral antes do específico, as questões positivas antes das negativas e se optarmos por introduzir questões com pistas, portanto com auxiliares, as questões sem pistas de ajuda antes das questões com pistas de ajuda. Tem agora um cronograma das atividades e, portanto, fazemos uma proposta. Temos orçamento, temos tudo, isto é considerado a semana 1, portanto a fase da proposta do estudo. Na semana 2 elaboramos um documento de apoio ao recrutamento, elaboramos o guião, ou iniciamos essa elaboração, e iniciamos o processo de recrutamento. Na semana 3 e 4 desenvolve-se o estudo e inicia-se a elaboração do relatório final. Então, dentro do Focus Group, muitas vezes utilizamos técnicas projetivas. Estas técnicas são muito interessantes, podem estar no foco, por exemplo, e ajudam-nos a chegar às motivações, às crenças, atitudes do consumidor de forma indireta. Utilizamos estas técnicas quando achamos que no discurso verbal as pessoas não falam de forma clara sobre motivações e atitudes. E há 4 tipos de técnicas projetivas. As técnicas de associação, de complementação, de construção de significado e de expressão ou de expressar, e aqui 2, a dramatização e a técnica da terceira pessoa. A associação é muito simples, é a mais básica das técnicas projetivas. Um exemplo, diga-nos a primeira coisa em que pensa quando digo cornflakes, ou escreva a primeira palavra que lhe vem à mente quando digo Heinz. Associação com imagens, e temos aqui um conjunto de figuras, umas mais públicas do que outras, e perguntamos, então quem usaria ou não usaria o produto que estamos agora a comunicar. Podemos fazer a personalidade ou personificação, que é uma técnica que eu utilizo imenso, tem muito bom resultado, porque nos permite perceber o que é que as pessoas efetivamente associam a um determinado produto ou um determinado serviço. Se o produto fosse uma pessoa, seria homem ou mulher, que idade teria, que profissão, que carro conduziria, aquilo que quisermos. É efetivamente uma técnica muito interessante para incorporar no Focus Group. A complementação. O entrevistado deve completar uma situação de estímulo incompleto, pode completar frases, histórias ou balões. Terceiro, construção de significado. Dá-se ao entrevistado menos estrutura do que no texto de complementação e constrói uma história a partir do desenho, a partir de um balão. Vejam um exemplo, um homem estava à procura de um fato na sua loja favorita, após 45 minutos a experimentar vários fatos, finalmente encontrou um que lhe agradou. Quando se dirigia à caixa para pagar, foi abordado por um vendedor que lhe disse: "No momento temos fatos de melhor qualidade em liquidação pelo mesmo preço. Quer vê-los?" Qual seria a resposta do consumidor e porquê? E finalmente, o expressar ou dramatizar. Com o roleplay e com a técnica da terceira pessoa. Teremos agora como tarefa fundamental elaborar o guião de Focus Group. Bom trabalho!